Boa noite, graça e paz. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho, à noite. Hoje vai ser de uma forma diferente. Falaremos de Gênesis, capítulo de número 16, sendo que vai ser de uma forma diferente, dessa vez como uma pregação. Então, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. De dia também, porque provavelmente a maioria das pessoas assistirão esse vídeo no dia 30, de manhã ou à tarde. Bem, Gênesis capítulo 16 fala de uma história muito conhecida, que é a história de Sará e Agar. Bem, antes de mais nada, vamos orar, falar com Deus. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, Senhor, por essa palavra que leremos. Pai, que o Senhor venha me usar nessa palavra através do YouTube e que vidas possam ser alcançadas para o Teu reino, pessoas possam ser edificadas por essa palavra, Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor, por ter o YouTube, para poder sermos gravar vídeo e várias outras pessoas em vários lugares do mundo possam ver. Coisas que os apóstolos não tiveram esse privilégio de ter, essas redes sociais, YouTube, isso, mas o Senhor permitiu que a sua igreja agora, no século XXI, pudesse usar esses mecanismos, Pai. Que possamos usá-los da melhor maneira possível para o Teu reino. Que já te pedimos, te agradecemos, abençoe essa palavra, Pai querido amado, que venha entrar no coração e venha atingir o propósito para o qual ela foi proposta por Ti. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado esse dia, Pai querido amado, para nós. Eu que já te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, Gênesis capítulo 16, vamos ler. Eu utilizo a Nova Almeida atualizada. Se você quiser usar uma outra tradução, a que você tem, você pode acompanhar também. Eu gosto dessa porque é uma tradução mais fácil de compreensão, uma linguagem mais atual. Entendeu? Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher. Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você e a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela que o melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou-a e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor o encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: De onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha serva. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai. Fica entre Cádiz e Beret. Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bem, texto muito conhecido, muito falado, muito pregado. Mas que nesta noite você venha tirar algumas lições desse texto. Tentarei ser breve. Sei que é meio difícil, porque eu falo bastante. Então deixe lá, compartilhe, dê um like, comente, se inscreva neste canal, tá bom? Divulgue esse vídeo, essa pregação para outras pessoas, tudo bem? Então, se você quiser deixar alguma pergunta, pode falar no comentário, deixar sua dúvida, elogio, tá bom? Crítica também, você pode colocar no comentário. E caso também deseje algum convite para pregação, também pode fazer isso no comentário, entre em contato, deixe seu telefone, usar um e-mail, se preferir. Meu telefone é 967130601, tá? Se alguém quiser mandar uma mensagem convidar para pregar, esse é meu zap, tá bom? Bom, vamos lá. Deus tinha promessas na vida de um homem chamado Abraão. Eu falo Abraão que é um novo nome, então eu vou falar Abraão e Sara, para não ficar falando Abraão, Saraí, ou Abraão, Sara. Então eu já falo logo o nome, com a mudança que a gente vai ver mais à frente. Então eu chamo de Abraão e Sara, que é o mais conhecido. Deus tinha um plano na vida de um homem chamado Abraão e Sara. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, na terra lá dos seus parentes, Terá. E um belo dia Deus chama Abraão, tira ele de Ur dos Caldeus. Abraão, homem de fé, porque mesmo não conhecendo Deus, só ouvindo uma voz de Deus, ele saiu e obedeceu, largou tudo. Foi ele, a sua esposa e Ló. Depois a gente vê os problemas que teve por ele levar Ló. Mas agora, nesse capítulo 16, só está Abraão e Sara. Deus fez uma promessa para Abraão que a descendência dele seria gigantesca. E que a descendência seria tão grande como as estrelas, incontáveis como as estrelas no céu e como as areias no mar. Seria gigantesca. Deus prometeu que através da descendência, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fez grandes promessas para Abraão. Abraão creu, seguiu o caminho, obedecendo a Deus. Teve problemas porque qualquer ser humano na caminhada com Deus comete erros. Não existe um super crente. Se você que está ouvindo essa mensagem não é cristão e está achando que você precisa se tornar uma pessoa melhor para se tornar, para ir para a igreja, para aceitar a Jesus, se você está falando, não tenho tempo ainda, eu não me sinto preparado, quer dizer que aí que você se engana, aí que você precisa fazer parte. Porque a Cristo disse que ele veio para os doentes, para os incapazes, para aqueles que acham que não tem valor, acham que são fracos, Jesus veio para eles. Então, se você não se acha pronto, não se acha preparado, venha para o reino. Venha para Cristo. Aceite Jesus. Não fique pensando, achando que vai ficar melhor. Só uma pausa que eu vou fazer. Vocês estão ouvindo no áudio. Aqui eu estou gravando na minha garagem. Tem um abençoado que grava o carrinho. Não costuma passar, mas vem o carro dos ovos. Como eu estou pregando na minha garagem, então desculpa a minha descontração. Vai virar meme, provavelmente. Alguém vai fazer um react disso.
Se alguém fizer, vai ser bacana. Aí o carrinho, ó. R$ 10 sacando alho. Tá tendo uma obra também na casa aqui do lado, então tem um falatório. Aí você pergunta, mas Luiz, por que tá gravando nessas condições? Grava num lugar de silêncio. Bem, o lugar que eu tenho para gravar é aqui na minha garagem e eu gravo. Não importa se às vezes tá um barulho ou não. É o tempo que eu tenho disponível para gravar. Então, se eu encontro tempo hoje para gravar, eu gravo hoje. E eu deixo, é engraçado, fica cômico, dou uma parada e volto a pregar. Você está me ouvindo? Você está conseguindo entender o que estou dizendo? Então tá beleza. Vamos voltando aqui para essa gravação desse vídeo. Eu poderia cortar isto, não corto. Eu falo, eu não faço edição, até para como a qualidade de vídeo, qualidade de áudio, eu não trabalho muito com essa tecnologia. Eu gravo assim cru mesmo, pego a câmera e gravo do jeito que está na imagem, tá bom? Talvez por isso que não esteja tanta visualização nessas coisas, mas eu gravo dessa forma. Mas vamos lá. Então Deus tinha planos para Abraão. Deus chama Abraão. Deus faz promessa para Abraão. E Abraão obedece. Deus promete uma descendência. A gente viu nos capítulos anteriores que Abraão achou que a descendência dele seria o mordomo dele, o servo Eliezer, Damasceno Eliezer. E não é, Deus fala que Deus promessa com ele, dá um filho para ele, filho biológico, herança para Abraão. Passa-se um tempo. E no capítulo 16, Sara tem uma boa intenção. Lembra daquele ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio? Vale para esse texto aqui, para essa história. O texto, versículo 1, fala que, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva e talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Ou seja, Deus fez promessa. Vamos pensar aqui, vamos pensar um pouquinho. Quanto tempo Abraão ficou falando para Sara a respeito de filhos? Talvez todo dia falando isso. Todo dia falando a respeito de filhos. E Abraão, Deus me fez promessa, sabe? Deus me fez promessa. E a promessa nunca veio, O texto diz que estavam lá 10 anos em Canaã ali. Imagina, ele falando, Deus me fez promessa, Deus apareceu. Tá. E Abraão falando isso para Sara. Deus vai dar filho. Já idosos. Sara já não crer, não tem tanta firmeza assim. E talvez ali ela pensando o seguinte, eu acho que a promessa é para Abraão. Abraão ainda consegue ainda ter filhos. E ele chega para Abraão, tem minha serva aí. Gera filhos por ela. Talvez, conjecturando, está dizendo o seguinte, bem, talvez a promessa seja para você. Talvez não é para mim. Quando a Sara tem uma boa intenção, dá uma ajudadinha para cumprir a promessa. Como Sara tem essa ideia brilhante que trouxe problemas graves para sua família e para descendência também futura, quando eles tiveram essa ideia incrível, brilhante, que deveria ganhar o prêmio Nobel da confusão, ela teve essa bela intenção ali, incrível. Quando ela oferece a serva Agar, ela simplesmente está dizendo que a promessa de Deus não é para ela, que a promessa de Deus é só para Abraão. Quando você tenta ajudar a Deus, quando você tenta dar o seu jeitinho, muitas vezes você está dizendo que a promessa não é bem assim para você, que você não tem certeza dessa promessa acontecer. Você quer dar um jeitinho de ajudar para conquistar, porque você está dizendo que Deus não é capaz de fazer
em você a promessa. Pare de querer ter boas intenções, de querer dar um jeitinho de ajudar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Sara, ela simplesmente diz para Abraão pegar a serva porque ela acha que é incapaz de Deus gerar filhos através dela. Ela se acha incapaz. Tanto que ela diz, ó, que o Senhor, que eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Ou seja, ponto, final, não tem jeito. Não há como eu gerar filhos. Não há como essa situação acontecer. Não há como esse milagre vir. Não há como essa porta se abrir. Não há como isso dar certo. Quando Sara diz isso, oferece a Agar, ela está sepultando o sonho dela, sepultando o agir de Deus na vida dela. Está dizendo que Deus não tem como fazer nada através dela. E quando você faz a mesma coisa, quando você tenta, Deus faz uma promessa para você, quando há um sonho que Deus coloca, te dá um sonho, te dá um plano, um projeto, e você tenta fazer da forma errada, tentar dar um jeitinho, simplesmente você está dizendo que Deus não tem capacidade de te dar, de fazer aquilo através do poder dele, que você precisa fazer do seu jeito, porque se for do jeito de Deus, talvez esse plano não vá acontecer. E sabe qual é a consequência disso? Sabe qual é a consequência desse jeitinho? Por isso que de boa intenção o inferno está cheio. Sabe qual é a consequência disso? A consequência foi que Agar começou a querer humilhar, se vangloriar de Sara, porque Sara não deu filho, ela deu. Ela começou a desdenhar de Sara, dizendo, eu começou a querer humilhar Sara. Eu consegui, você não. Mais ou menos isso. E aí Sara fica chateada, fala para Abraão, aqui, a serva está tendo descaso, está sendo ingrata. A serva que eu coloquei, que eu entreguei para você, agora ela está me afrontando. E ela diz, seja sobre você esta afronta que foi feita a mim. E Abraão, ele diz o seguinte, a serva está no seu controle, faz aquilo que você achar melhor. E aí aqui eu aqui eu falo algumas coisas para você pensar 2 vezes antes de fazer cagada. As consequências vêm. Toda ação tem uma reação. Pense nisso. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá, essas guerras de muçulmanos, judeu aí. Sara e Agar, Ismael, descendente lá de um povo lá, Isaac, briga, parente, aquela coisa toda. Confusão. Caso de família. Legal. Muita confusão. Agar debocha de Sara, Sara fica chateada, briga com Abraão, quando você dá o seu jeitinho, acho que só dá confusão. Abraão, como patriarca, como líder daquela casa, não disciplina Agar com amor, ele não age da forma sábia, ele se anula diante do problema, ele diz, Sara, a Agar é sua, seu problema, você pode estar no seu controle. E existe até uma dica, quando você vai dar uma correção em alguém, disciplinar alguém, faça isso com amor. Não faça isso na raiva, no ódio, porque você pode machucar, você pode ferir. Mas quando você corrige com amor, aquilo traz bênção e a pessoa cresce. Quando você corrige seu filho com amor, ele vai aprendendo, ele vai crescendo com amor, te amando. Mas quando você o corrige com raiva, você pode criar ódio no seu filho, medo no seu filho. Então corrige com amor. Agar fugiu. Agar ficou chateada, foi embora. Só que engraçado que Deus começa a tratar de Agar
uma fonte perto do deserto. Um anjo apareceu ali no deserto para ser uma fonte, e um anjo do Senhor, que é uma teofania, na teologia a gente fala que é uma figura, algo com uma figura de Deus usando uma figura humana, visível, então uma teofania. Deus se apresentando através de uma aparência física, então por isso o nome anjo do Senhor, tipificando também Cristo, por isso anjo com letra maiúscula, anjo do Senhor, que é o mensageiro do Senhor, mas com letra maiúscula, então tipificando Cristo no Antigo Testamento. Então aqui parece Deus falando com Agar, tratando de Agar, coisa que Abraão deveria falar e conversar com ela. Sara, Agar, você não devia fazer isso, está errado. Você foi usada assim, foi usada como uma barriga de aluguel, mas você deve entender que você é uma serva, continua sendo serva, que foi usada para isso, para esse propósito. Mas só que Abraão não faz nada, e agora o anjo do Senhor diz para Agar que ela deve voltar a obedecer a Sara e a Abraão, mas diz que tem promessa para ela também. Sara e Abraão usaram ela como uma barriga de aluguel, mas o anjo do Senhor faz promessas para ela. Ela foi apenas para um ser humano, apenas sendo usada. Talvez você pense que o seu patrão, todo mundo te usa como um escravo. Você pode ser assim um escravinho de seu chefe, de várias pessoas, mas você tem valor. Deus não te vê como apenas alguém para você ser usado. Deus não te vê apenas como um objeto para apenas dar lucro e resultado. Deus não te vê como um número, mas Deus te vê como um filho. Deus te vê como uma pessoa especial. E Deus consola Agar. Deus quer consolar você também. Se sinta amado e consolado por Deus, consolado por Deus. E Agar volta a conviver com Abraão e Sara, e nasce uma criança chamada Ismael. Essa mensagem que eu quero deixar para você nesta noite é que não faça o exemplo de Abraão e Sara. Não queira fazer do seu jeito. Queira fazer do jeito de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas mesmo que comece do jeito errado, Deus ele tem prazer de também transformar maldições em bênçãos. Deus tem o prazer de mesmo projetos começando errado, Deus ele ama tanto que não quer que você continue com o projeto errado. Ele te diz para você não fazer a cagada, mas ele sabe que você vai fazer. E mesmo assim, sabendo que você vai errar, ele se apresenta para consertar o problema que você causou. Lógico que vai ter consequências. Consequência está aí da guerra entre judeus e muçulmanos há anos. As consequências ficaram. Mas Deus não deixou que Ismael vivesse a vida sem promessa, sem sonhos. Não, a promessa era para Isaac. Deus escolheu Abraão e Sara para gerar filhos através dele, a promessa era para Isaac. Mas já que eles erraram e nasceu Ismael, Deus também amou Ismael e gerou filhos a Ismael, descendência de Ismael. Tratou de Agar, que era uma serva, que não tinha perspectiva nenhuma, era apenas usada. Mas Deus também amou Agar e resolveu tratar de Agar. E porque Agar não era apenas uma mulher ser usada para gerar um filho, mas se sentiu amada por Deus. Que você pensa se sentir amado, você não é um número. Você não é apenas alguém que é usado para cumprir missões, fazer vontade de várias pessoas, não. Talvez você começou de uma forma errada, mas Deus quer colocar a sua história no caminho certo. Deus tem um caminho planejado para você, mas você tentou desviar para vários caminhos. Mas Deus quer te colocar de volta no caminho do centro para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você se desviou do caminho, volte. Se você está no caminho errado aí há anos, nunca esteve no caminho certo, venha para o caminho de Deus.
procure Cristo, procure Jesus, chame Ele, fale com Deus, Ele escuta as nossas orações. Não interessa se você é um pecador, o que você fez, deixou de fazer. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração e você quer ter uma aliança com Deus, fale com Ele, ore onde você estiver agora, fale com Deus, converse, não precisa falar bonito, só conversar com Deus. E Ele vai ouvir as nossas orações. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nunca esqueça que nós somos abençoados e ponto final. E não esqueça de compartilhar, dar like, comentar, se inscrever no canal e apertar o sininho aí para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, Gênesis capítulo 17. Fique com Deus. Tchau, tchau. Que o Senhor nos abençoe. Tchau, tchau.